É nosso convidado a partir dos estúdios em Lisboa, o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Passos Coelho garante que se limitou a confiar em Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, portanto atribui responsabilidades a Carlos Costa. Admitiu também que Ricardo Salgado pediu apoio ao governo. Pedro Passos Coelho deveria ter feito mais nessa altura. A única responsabilidade era mesmo do governador do Banco de Portugal. A resposta de Pedro Passos Coelho é uma resposta cautelosa, bem mais cautelosa, por exemplo, de declarações feitas pelo seu antigo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que foi mais expansivo e, ao ser mais expansivo, arriscou-se mesmo, por exemplo, ainda hoje de manhã, a ser desmentido pelas declarações do Presidente do BPI, Fernando Ulrich, que disse que teria transmitido ao então Ministro das Finanças preocupações sobre o Estado do Banco de Portugal, quando Vítor Gaspar tinha dito na Comissão Parlamentar que apenas tinha sabido dessas dificuldades através dos jornais. Ora, Pedro Passos Coelho, nesta resposta, que é uma resposta que se nota em que cada palavra foi pesada muito cuidadosamente, não dá grande margem para nem desmentidos nem contradições. Em primeiro lugar, resguarda-se, como disseste muito bem, naquilo que são as responsabilidades do Banco de Portugal e remete para o governador do Banco de Portugal aquilo que foi a responsabilidade na condução de todo este processo e depois, relativamente aos encontros que teve, quer com o presidente então do BES, quer com Ricciardi, mostra-se sempre muito fechado relativamente àquilo que foi a resposta que terá dado nas relações com Ricardo Salgado. As duas reuniões que teve, pode-se dizer que bateram contra a parede, isto é, quando Ricardo Salgado veio em primeiro lugar fazer queixa do governador do Banco de Portugal na forma como ele estava a tratar o BES e, em particular, o presidente do BES. Pedro Passos Coelho diz que nada fez, isto é, que se limitou com um sorriso a ler um documento onde eram feitas essas críticas, nem sequer quis ficar com uma cópia dessas críticas e depois não foi minimamente consequente com essa mesma simpatia que teve com Ricardo Salgado, não fazendo absolutamente nada relativamente à posição do governador do Banco de Portugal. Segunda reunião, ainda mais importante, quando Ricardo Salgado vem pedir ajuda financeira e vem pedir que o governo interceda e recapitalize o BES. Aí Pedro Passos Coelho, mostrando-se sintonizado quer com a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, quer com o seu Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, diz que também considerou que isso teria riscos de contaminação no sistema financeiro e que liminarmente recusou essa hipótese. E, portanto, digamos que na figura, na imagem, na fotografia que Pedro Passos Coelho cria nesta situação, o Primeiro-Ministro sai bem. E sai bem exatamente porque não se mostra conivente com uma situação que estava claramente a degradar e depois remete para o regulador aquilo que é claramente a responsabilidade do regulador. Passos Coelho disse também que não teve uma intervenção especial, como já referiste, na forma como o Governo e também o Banco de Portugal lidaram com os problemas do BES. Temos assistido frequentemente nas comissões parlamentares de inquérito à atribuição de responsabilidades. Ninguém assume as próprias responsabilidades, mas neste caso o Primeiro-Ministro poderia atribuí-las ao Banco de Portugal. Poderia e deveria, e fê-lo. Na verdade, aqui o Primeiro-Ministro era um espectador, não um espectador passivo, obviamente, enquanto responsável pelo Governo. Esta questão do BES era uma questão que certamente o deve ter preocupado e Pedro Passos Coelho reconhece que acompanhou com preocupação esse mesmo processo e reconhece também que a situação de degradação de que lhe falou Ricciardi no encontro que teve no Palácio de São Bento foram questões que ele levou muito a peito, mas na verdade depois a sua intervenção acabou por ser limitada. Interessante também é o facto de Pedro Passos Coelho ter dito que nem sequer sobre este assunto falou aos técnicos da Troika que regularmente visitavam Portugal e com quem ele ou a sua ministra tinham encontros regulares. Isto mostra também aquilo que me parece politicamente o dado mais importante desta resposta de Pedro Passos Coelho. Isto é, não só ele veio confirmar que o governo português não quis dar a mão ao BES, isto é, preferiu depois deixar que o Banco de Portugal entrasse na decisão da resolução que acabou por fazer a cisão entre o Banco Mau e o novo banco, como também mostra que, na verdade, não foi através dele que os técnicos da Troika souberam destas dificuldades. De resto, percebendo-se agora, cada vez melhor, que a própria Troika não se apercebeu da situação em que estava o BES, o que teria sido uma variável, se calhar, importante para aquilo que era a
estratégia dos nossos credores externos e que, de alguma maneira, nessa ignorância, acabaram por proteger a estratégia do Governo. E, portanto, diria que nesta resposta Pedro Passos Coelho vem validar aquilo que parece ser o posicionamento do Governo português em tentar não deixar sair para fora alguma informação que ainda não estava provada nem comprovada, estava apenas na posse, quando muito, do Banco de Portugal, para também não prejudicar aquilo que eram negociações muito complicadas, sobretudo na fase final, com os credores externos. Portanto, podemos apontar aqui uma falha à delegação internacional, ou a Troika não teria forma de o saber, se não lhe fosse comunicado? Pois, eu não sei dar uma resposta a essa pergunta. Eu fico também um pouco perplexo. Em princípio, eles deveriam ter as ferramentas necessárias para poder ter identificado este problema. A quantidade de informação que eles solicitavam, que lhes era fornecida, em princípio, deveria ter sido suficiente para poder colocar uma sonda dentro do sistema financeiro português e detectar aquilo que era um buraco de dimensões tremendas. Agora, percebendo, por exemplo, através destas declarações de Pedro Passos Coelho, que não houve nenhuma luz amarela a acender perante esses mesmos técnicos e, eventualmente, percebendo que a situação do BES, embora fosse falada um pouco à boca fechada, como se percebeu também por esta resposta de Pedro Passos Coelho, nomeadamente através de Ricciardi, alguém que conhecia certamente muito bem a situação do BES, o facto de tudo isso ter funcionado numa espécie de regime não oficial pode ter inviabilizado que os técnicos da Troika se tivessem apercebido de forma muito clara sobre essa questão. Ou até, eventualmente, se terem apercebido de conversas paralelas da existência dessas dificuldades, mas nunca terem sido notificados oficialmente, até porque aí o Banco de Portugal, por aquilo que se conhece até agora, não terá sido também uma porta de transporte dessa informação para os credores. De qualquer forma, Fernando Henrique, o presidente do BPI, achou estranho esta manhã na Comissão Parlamentar de Inquérito que a Troika não se tivesse apercebido nada ao longo de 3 anos. Pedro Passos Coelho disse também que não tem com precisão a data em que soube das dificuldades financeiras do banco, uma vez que respondeu por escrito a esta Comissão de Inquérito. Deveria ter estas respostas? Essa é a resposta cautelosa e é a resposta que se calhar se aconselharia dar neste momento. Pedro Passos Coelho, na verdade, não tinha que saber, por exemplo, da decisão do Banco de Portugal relativamente à resolução e diz que o soube no dia 1 de agosto, isto é, portanto, 2 dias antes de ter sido anunciado formalmente pelo Governador do Banco de Portugal e exatamente no dia em que foram cessadas as transações do Banco Espírito Santo. Isto é, Pedro Passos Coelho aqui mostra o seu lado institucionalista, mostra que soube quando tinha que saber enquanto Primeiro-Ministro e que o conhecimento prévio, que de alguma maneira poderia ter desencadeado alguma ação por parte do Governo, na verdade não existiu. Agora, também nos fica a ideia de que Pedro Passos Coelho se refere apenas àquilo que é o conhecimento oficial. Muito naturalmente, e por aquilo que nós conhecemos dos bastidores do poder, Pedro Passos Coelho certamente teria sido avisado não só daquilo que era o avanço para o abismo do Banco Espírito Santo, mas também das decisões que o Governador do Banco de Portugal iria tomar. Agora, muito provavelmente, esse conhecimento que teve é um conhecimento não oficial, seria o tal conhecimento de corredores que o Primeiro-Ministro pode e deve ter, mas que na verdade não tem agora que admitir, porque do ponto de vista daquilo que é a documentação que comprova o conhecimento dos factos, esse está muito bem situado no tempo e não o fez, como fez, por exemplo, Vítor Gaspar, referindo-se a datas mais abstratas e ao conhecimento apenas através dos jornais. Eu diria que em termos de estratégia comunicativa, Vítor Gaspar foi bem mais inábil do que Pedro Passos Coelho, que, como eu dizia inicialmente, parece ter pesado cada palavra muito bem para não ser confrontado daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, com contradições naquilo que será o relatório final desta averiguação da Comissão Parlamentar. Esta tarde, Paulo Portas vai responder também aos deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito de forma presencial. O que é que podemos esperar da audição do Vice-Primeiro-Ministro? Também nesta linha de Passos Coelho? Claramente nesta linha. Há um entendimento muito próximo entre a posição, em primeiro lugar, de Maria Luísa Albuquerque, agora de Pedro Passos Coelho e certamente logo à tarde de Paulo Portas. Eu diria que terá havido, e é compreensível que isso tenha acontecido, reuniões onde o Governo afinou a sua posição relativamente a esta matéria. No momento em que se percebeu que a Comissão Parlamentar ia querer ouvir também os responsáveis governamentais, aquilo que era o mais sensato era que o Governo tivesse uma versão única sobre estes assuntos.
nada poderia ser mais danoso neste momento do que duas coisas. Em primeiro lugar, compreender que o Governo tinha tido uma intervenção direta, por exemplo, numa tentativa de ajudar o Banco Espírito Santo, numa altura em que já se percebia que esse banco não tinha salvação, nomeadamente, por exemplo, colocando dinheiro dos contribuintes para tentar salvar o banco. E nesta resposta, Pedro Passos Coelho, já a pensar também nas eleições legislativas, diz claramente que a sua primeira preocupação foi que nenhum dinheiro dos contribuintes fosse aplicado na tentativa de salvar o BES. Segundo aspecto que poderia ter corrido mal, haver várias versões. Isto é, a Ministra das Finanças não dizer o mesmo que o Primeiro-Ministro ou Paulo Portas vir agora ter uma versão diferente daquela que Pedro Passos Coelho apresenta. É preciso recordar aqui que, sobretudo, o principal partido da oposição, o Partido Socialista, tem estado muito atento nas declarações para tentar encontrar alguma falha onde, eventualmente, se possa comprometer a posição do Governo em todo este processo. Ora, até agora, em termos comunicativos, pelo menos, percebeu-se que há uma espécie de barreira intransponível e, sobretudo, um cuidado muito grande em não ter mais do que uma versão sobre os acontecimentos para não entrar em contradições que, como eu dizia há pouco, em plena pré-campanha eleitoral, seria fatal para as aspirações de Pedro Passos Coelho ser reeleito nas próximas eleições legislativas.